Fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Layout Arquitetura. Nesse vídeo de hoje aqui, tá, eu vou trazendo aí como você fazer esse efeito aí, ó, que tá passando aqui agora. Esse modo de apresentação aqui, esse pequeno vídeo, tá, que você pode estar fazendo aí para apresentar seu projeto, que fica bem legal, tá? Então esse efeito aqui a gente vai utilizar com a ferramenta de caminhos, né? E aí conforme for passando ali os frames, né, que a gente vai ver mais pra frente, ele vai mudando do estilo ali de exibição e passando por vários estilos de visualização até chegar no estilo ali realista, tá ok? Então caso você aí seja estudante de arquitetura, né, ou até já exerce a profissão, eu vou estar fazendo um convite aí para você, caso você não seja inscrito aí no nosso canal ainda, se inscreva aí, tá bom? Para que você receba vídeos tutoriais de Revit e de outros programas também relacionados à arquitetura toda semana, tá ok? Então feito isso, vamos lá para o nosso tutorial. Então vamos lá, eu vou abrir aqui um modelo aqui que já vem instalado padrão no Revit, tá? Que muitos de vocês até já conhecem, que é essa casinha aqui. No meu tá aberto aqui porque eu abri ela recentemente, tá? Para fazer uns estudos. E você pode encontrar ela aqui, aqui eu vou abrir aqui o modelo, tá? Então eu vou clicar em abrir. E você pode vir aqui no meu computador, né? O disco local C. Aí você vem em arquivos de programas e você procura a pasta Autodesk. Deixa eu achar ela aqui, Autodesk, abre aí. Revit 2020, no caso se o seu for outra versão, você vai abrir a sua versão. E lá para baixo aqui, ó, em Samples, tá? Esses daqui são os exemplos, né, que o Revit já vem instalado por padrão. Então vou abrir esses Samples e vou procurar aqui a nossa casinha lá, tá? Então eu vou clicando, eu consigo ver a visualização aqui do projeto. Então é esse aqui, RAC Underline Basic Samples, tá? Então é esse daqui, eu já selecionei e vou dar um abrir. Então ele vai abrir aqui o nosso projeto, tá? Lembrando aí, tá, pessoal, que você pode aí estar utilizando aí o seu projeto, tá, para fazer isso daqui. Eu estou utilizando só para que todo mundo consiga fazer, caso você não tenha nenhum projeto feito ainda no Revit, tá? Então ele abre essa folha aqui por padrão, né? Não vou fechar direto, porque senão ele vai fechar o projeto. E eu vou vir aqui em plantas de piso, eu vou vir nessa ferramenta, nessa vista site, que é o terreno, né? Vou clicar duas vezes e eu já vou fechar essa vista da folha ali que a gente não vai precisar. Então a gente vai criar a nossa animação aqui do caminho através da planta do terreno, tá? Então aberto aqui o terreno, eu vou vir aqui em vista, tá? Em vista, a gente tem aqui o ícone do 3D, nessa setinha aqui para baixo, ó, você clicando, você tem essa opção aqui, vista 3D, câmera, né? Para inserir uma câmera e fazer uma imagem. Porém, a gente quer fazer um percurso, né, uma animação, então a gente vem percurso virtual. Caso o seu aí esteja em inglês, o meu está em português, se o seu estiver em inglês, você siga os ícones aí, tá? Então é esse ícone aqui que tem dois pezinhos aqui, tá? Então eu vou clicar nele, ele já tá na ferramenta e ele vem com algumas coisas ativadas aqui. Perspectiva eu deixo ativado, tá? Escala não mudo, não dá para mudar aqui. O deslocamento seria a altura, tá? Em que a gente está enxergando, tá? Aqui tá 1750 porque está em milímetros, tá? Então se você vir aqui digitar, vou dar um ESC, tá? Para sair, vou digitar o N e a gente vê que está em milímetros. Eu vou até mudar para metros aqui, tá? Vou deixar aqui duas casas decimais, fica mais fácil, né? A gente está mais acostumado a trabalhar em metros, vou dar um OK. Então, feito isso aí, tá OK. Agora sim eu vou lá, setinha para baixo, percurso, entrei na ferramenta de novo, vejo que já está 1,75 metros, né? Então essa é a altura do olho do observador ali. Eu posso deixar 1,5, tá? Que é mais ou menos a altura aí do observador, né? Que é a altura dos nossos olhos. E aqui de nível 1, tá? Então é do nosso primeiro nível aqui. Então tá OK, tá tudo configurado. Agora vou dar um zoom aqui, ó, a gente só tem que clicar qual o caminho que a gente quer caminhar, né? Como se tivesse alguém andando aqui em volta da casa e olhando para a nossa casa. Então eu vou clicando aqui, ó. Eu vou clicar um ponto aqui, ó. Veja que ele já inseriu. Clico com o botão esquerdo, tá? Vou clicando aqui, clicar aqui. Você pode ir clicando, dando um espaço, ó, entre uma e outra, tá? E feito isso aqui, ó, já posso até concluir. Caso você queira alternar aqui a altura, você pode ir mudando a altura conforme você vai inserindo um ponto, tá? Então eu poderia colocar 2, 3 e ele vai subindo a câmera, tá? E eu vou deixar com 1,5 m mesmo.
tá? Como se alguém estivesse realmente andando aqui pelo terreno e olhando a construção, filmando, né? E vou dar um concluir. Pronto, concluído aqui, ó, ele já tem o nosso caminho aqui, tá? Agora a gente tem que fazer algumas pequenas edições, tá? Na nossa vista aqui. Então se você vir aqui, ó, no lado esquerdo aqui, no meu caso está no lado esquerdo, o seu pode estar junto aqui, mas você tem que vir nesse painel aqui, navegador de projeto, tá? Então aqui em navegador de projeto, ó, você vai vir aqui para baixo e ele gerou aqui, ó, percursos virtuais, tá? Então aqui, ó, para baixo aqui, com um maisinho para baixo, você tem esse percurso virtual 1, tá? Que foi o novo percurso. Isso aqui você consegue renomear, você pode colocar animação, você coloca o nome que você quiser, tá? Animação casa. Vou colocar assim, tá? Só para saber que pode renomear, então já renomeei. E agora eu vou abrir aqui, ó. Cliquei 2 vezes em cima, ele já abriu a vista. Então aqui a gente está enxergando só algumas árvores, né? Ele tá estilo de linha oculta. Ó, consigo deixar sombreado, dá para entender um pouco melhor, né? Então o que que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, ó, vista lado a lado aqui, ó, no painel vista, tá? Vista e vista lado a lado. O que que ele vai fazer? Ele vai abrir as duas janelas uma do lado da outra, tá? As duas abas aqui que já estava aberto para mim. Então aqui eu tenho a nossa planta, ó, tá? Eu consigo mexer nela, depois vir para cá e a gente vai alterando aqui na planta e já vendo o resultado na nossa câmera aqui que a gente inseriu, tá? Então vamos lá, vamos editar, né? Aqui eu vou selecionar a nossa planta, tá? Na verdade eu vou clicar aqui, ó, para selecionar a nossa animação da nossa câmera que a gente fez. Eu clico aqui nessa linha dessa vista aqui, animação, casa, né? Que eu renomeei. E clicando aqui, ó, ele habilita aqui editar percurso virtual, tá? Então, clicando em editar percurso, a gente vai ter aqui os nossos quadros, né, de animação, tá? Então tá no quadro 300, é o último quadro aqui da animação, tá? Eu posso colocar aqui no quadro 1 para voltar lá pro primeiro quadro. E se você ativar a vista aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui tá a câmera ativa, eu deixo câmera ativa pra gente ativar a nossa câmera e veja que a câmera está olhando pra cá pra trás, tá? Então, nessa maisinha aqui, ó, vou dar um zoom, tá vendo? Tem um maisinho aqui rosa. Você clicando nele, ó, segurando e arrastando, você consegue direcionar para onde sua câmera vai olhar nesse primeiro frame, tá? Então eu clico aqui nessa outra bolinha, eu consigo mudar a distância, né, que a câmera está enxergando. Então ela está enxergando só até aqui, eu consigo jogar lá para trás, eu consigo visualizar tudo, tá? Aqui eu consigo também, ó, mudando nessa janela, tá? Mudando aqui o tamanho da nossa imagem, ó. Posso deixar ela maior. Então vamos supor que eu queira a minha câmera desse tamanho. Consigo também reduzir aqui, ó. Tá vendo? Então feito isso, vamos supor que eu quero aqui deixar a minha câmera assim. E eu vou aqui, voltar aqui, ó, editar percurso para continuar editando. E aqui em próximo quadro, eu clicando em próximo quadro chave, ele já partiu para outra câmera, ó. Clico aqui na vista, né, para selecionar outra câmera. E vou posicionando a câmera aqui de acordo com o que eu quero ver ali, tá? Vou arrastar aqui, ó, posso segurar e arrastar a câmera para o outro lado. Clicar aqui, caso você não esteja conseguindo colocar aqui, eu vou colocar próximo quadro e ela vai pular lá para o outro quadro, tá? Então, finalizado aqui, ó, já coloquei o último quadro, tá? Então, a gente já tem a nossa animação. Se eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui linha oculta. Se eu vim aqui, opa, não, vou colocar aqui digitar 1 para voltar para o primeiro quadro. E aqui editar percurso, se eu der um executar, ele já vai começar ali a mostrar a nossa animação que a gente acabou de fazer, tá? Então aqui no programa ele fica um pouco lento, é normal, mas a gente vai renderizar isso aí, né? Jogar para um vídeo externo, tá? Então por enquanto ele está só executando a animação aqui no computador. Você consegue alterar também, tá? Esse tempo de animação. Um exemplo aqui, ó. Caso vamos supor que você está indo numa velocidade e daqui para frente você queira desses pontos aqui você queira ir mais rápido, tá? Então você consegue vir aqui, ó, remover quadro-chave, tá? Então você vai remover, você clica num quadro, ele removeu, tá?
Então, se você der um executar, ele vai nessa parte aqui, ele vai ir mais rápido porque o quadro-chave está mais distante, tá? Então aqui já está configurada a nossa animação. Agora o que que a gente tem que fazer aqui, tá? É renderizar, tá? Essa animação. E eu vou para renderizar essa animação, você vem aqui no lado direito, a gente vai configurar aqui em câmera, tem configurações de renderização, tá? Então você vem em editar e aqui a gente vai configurar a qualidade. Então vamos supor que eu quero a qualidade alta, tá? Vou deixar a qualidade alta. Esquema só exterior apenas, caso você não tenha nenhuma iluminação artificial. Se for uma cena externa igual essa, você pode deixar sol apenas. E você pode deixar aqui com poucas nuvens, muitas nuvens, tá? Isso aí vai de acordo com o seu projeto. Então, feito isso, ó, já dou um OK, já está configurado. Agora o que a gente tem que fazer é só renderizar. Então, para exportar essa animação, eu venho aqui, tá? Seleciono aqui, ó, a nossa animação, venho em arquivo, exportar, e aqui, ó, nessa setinha para baixo, eu colocando o mouse, não precisa clicar, ele vai rolar aqui para baixo e vai ter imagens e animações, tá? Então eu tenho aqui percurso virtual. Então o que que a gente quer exportar? Uma imagem ou animação e, no caso, um percurso virtual, tá? Eu vou selecionar percurso virtual, ele abre essa caixa aqui de opções, tá? Então aqui, você deixando selecionado todos os quadros, ele vai renderizar do início do frame 1, né, até o 300. Lembra lá que a gente tinha 300 frames na nossa animação. Então, se você quiser renderizar tudo no estilo só, você deixa essa opção primeiro aqui. No nosso caso, a gente vai selecionar a segunda opção, intervalo de quadros, tá? Então, a gente vai falar aqui no início, no frame 1, eu vou colocar do frame 1 até o 50, tá? Ele vai ter um estilo de visualização de estrutura de arame, tá? Então vai ser a nossa primeira animação, vai começar como estrutura de arame e depois ele vai evoluindo como uma estrutura como linha oculta, depois sombreado e assim por diante, tá? Pra gente ter aquele nosso efeito. Então deixei do 1 até o 50. Aqui quadros por segundo, quanto mais você sobe isso aqui, ó, você tem o seu tempo de animação reduzido, tá? Veja que eu coloquei 21 aqui, ele já reduziu para 2 segundos. Então eu vou deixar aqui como estava mesmo, 15, tá? Então 15 quadros por segundo. E aqui em cotas, isso daqui seria a dimensão do seu render, tá? Eu vou deixar aqui, lembrando que quanto mais você aumenta isso aqui, mais demorado aí vai ser o seu render, tá? Para exportar essa sua animação. Então eu vou deixar aqui padrão como tá? Esse zoom aqui eu não mexo. Então tá ok, tá tudo configurado do 1 até o 50, vou dar um ok, né, estrutura de arame, ele já vai exportar essa nossa animação, tá? Eu vou vir aqui na área de trabalho, vou criar uma nova pasta aqui para nossas animações, vou colocar aqui animações. Então animações, vou abrir essa pasta, tá? E vou colocar aqui estrutura de arame. Vou dar um salvar. Aqui vou deixar sem compactação, tá? Isso aqui é caso você tenha que compactar para algum formato, eu deixo aqui sem compactação, vou dar um OK e ele vai começar a exportar ali do quadro 1 até o 50, tá? Nesse estilo de visualização. Aí terminando essa exportação desse estilo, a gente vai do 50 até o 100, tá? Do frame 50 até o 100 e exportar em outro estilo de visualização. Ele já exportou aqui, ó. Se a gente ir lá na nossa área de trabalho, ó, eu vim aqui, vou abrir a nossa pasta lá, animações. E se eu clicar duas vezes aqui, ó, veja que ele já renderizou rapidinho aqui, porque no caso ele está em estrutura de arame, né? Conforme você vai mudando a visualização, ele vai gastando mais tempo. Então vou lá selecionar de novo, vou vir aqui em arquivo, vou exportar, tá? De novo, animações, tá? E percurso virtual. Aqui, lembrando, seleciono o segundo, agora eu quero do 50, tá? Até o 100. E quadros por segundo não vou alterar também, tá? E linha oculta, agora eu vou deixar a linha oculta, a gente tinha renderizado a estrutura de arame, vou deixar a linha oculta. E não altero mais nada, tá? Vou dar um OK. Aqui eu vou colocar aqui linha oculta. Vou dar um salvar. Aqui eu vou deixar como tá e vou dar um OK, ele vai começar a exportar no estilo linha oculta. Então ele já exportou,
tá? Agora vamos exportar mais uma animação. Então, vou vir aqui em exportar, tá? Setinha para baixo aqui, animações, percurso virtual. Então agora a gente renderizou, né? Eu vou selecionar a segunda. A gente renderizou até o 100, então agora eu vou do 100 até o 150. E vou mudar para o estilo de visualização sombreado. Então aqui eu não altero mais nada, deixei sombreado, ok. Tá? Vou colocar sombreado. Vou dar um salvar. Vou dar um ok. E ele vai começar a exportar o estilo de visualização sombreado aqui. Então vamos exportar mais uma animação aqui, tá? Eu vou vir em arquivo de novo. Ó, outra coisa que você pode fazer agora, eu vou ficar diferente, eu vou colocar aqui, ó, sombra ativada. Vou ativar a sombra, tá? Então vamos vir em arquivo. Vamos exportar mais uma animação, animações percurso virtual. Então a gente exportou até o 150, né? Então vamos do 150 até o 200, tá? Lembrando que você não pode deixar nenhum frame faltando aqui, senão a animação vai pular, tá? Não vai ficar legal. Então 150 até o 200. Aqui eu vou mudar, né? A gente colocou sombreado. E agora vai ser sombreado com aresta, por exemplo. Então posso colocar sombreado com arestas, tá? E vou dar um ok. Vou colocar aqui sombreado com arestas. Vou colocar 0,2 porque eu tinha feito um teste aqui, tá? Então já tem sombreado com aresta. Mas eu vou colocar aqui sombreado com aresta 0,2. Então vou dar um salvar. Dar um ok. Então eu vou vir aqui, selecionar aqui a nossa vista. Eu vou exportar mais uma animação. Vou selecionar o quadro 200 até o 250 e o estilo de visualização agora eu vou colocar realista, tá? Vou dar um ok. Vou colocar o nome como realista e vou dar um salvar. Agora eu vou salvar a última aqui. Salvar a última como render, tá? Então vou colocar do quadro 250 até o 300 e renderização. Então feito isso eu vou dar um ok. Eu vou colocar o nome como render. Salvar. Ok. E ele vai exportar aqui a nossos últimos quadros, né? Então eu vou fazer essa edição aqui usando o Sony Vegas, tá? Eu já deixei ele aberto aqui. E eu vou selecionar todos esses vídeos e eu vou clicar e arrastar lá para dentro do Sony Vegas, que é um programa de edição de vídeo, tá? Qualquer programa de edição de vídeo bem simples você consegue fazer aí. E eu vou arrastar aqui de acordo com a ordem, então eu vou colocar estrutura de arame primeiro. Já arrastei para lá, depois eu venho no outro linha oculta, tá? Depois o terceiro que a gente renderizou, é o sombreado. Depois o sombreado com aresta. Depois o realista. E por fim o render, né? Então já tá aqui, se eu der um play, ó, ele vai começar a animação. Estrutura de arame, depois linha oculta. Sombreado, depois ele vai passar o sombreado com as arestas. Vai passar pro realista. E pro render no último, né? Agora pra gente deixar um pouco mais legal, ó, aqui no Sony Vegas você consegue arrastar um pouco aqui pro lado, né? Então veja que ele cria ali um X aqui, tá? Então ele vai criar uma transição. E eu faço isso em todos. Deixo aqui, né? Sobressaindo todas aqui. Depois vou dar um play. E ele vai dar esse efeito de transição, né? Fica bem melhor, né? Então feito isso aqui, ó, já posso vir aqui selecionar todo o vídeo, né? Venho aqui em File e vou exportar aqui em Render As, né? E vou colocar o nome aqui de animação final.
Animação final. E vou salvar numa pasta aqui. Opa, deixa eu procurar uma pasta qualquer. Vou salvar em vídeos. Deixa eu criar uma nova pasta aqui. E vou salvar aqui como render final. Vou dar um salvar. E render. Ele vai começar a exportar aqui a nossa animação. Então terminou aqui. Eu vou clicar em abrir pasta aqui. E tá aqui a nossa animação.